Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô gravando esse vídeo aqui para contar um sonho, uma volta de Jesus que eu sonhei em 2000. Eu sonhei esse sonho em 2015, né? Sonhei esse sonho em 2015 com a volta de Jesus. Eu vou ser bem rápido, porque se eu ficar falando demais, eu falar, vou acabar me atrapalhando. Então foi assim, eu tava na janela, na parte da tarde, já quase noite, já era quase noite. E de repente eu vi uma procissão de pessoas passando, né? Eu vi que tava vindo uma procissão de gente. E não tava vindo normal, as pessoas não estavam vindo normal. Elas estavam vindo de batas. Todas elas estavam com batas brancas. E elas estavam muito organizadas. Elas estavam com a distância uma da outra e andavam sem se misturar, sem empurrar, sem machucar ninguém. Era muita gente, mas estavam todas bem organizadas, bem enfileiradas. E elas todas de bata branca. Mas o que me chamou a atenção foi... que quando aquela multidão chegava na esquina da rua, elas começavam a correr. Eu achei estranho, porque se elas estavam andando tudo normal, por que agora elas estavam correndo, né? Aí eu saí de dentro de casa e fui ver porque elas estavam correndo. Quando eu cheguei na esquina da rua, as pessoas pararam. Elas estavam paradas, elas não estavam mais correndo. Eu pensei que elas tinham continuado correndo, né? Porque eu estava antes da esquina da rua e vi quando elas chegaram perto da esquina, elas começaram a correr. Então eu ia ver para onde elas estavam correndo. Mas quando eu dobrei a rua, que eu cheguei onde elas estavam, elas pararam numa praça. Uma praça enorme, como aquela da Praça do São Pedro. Sabe aquela Praça do São Pedro na Itália? Onde o Papa celebra a missa, onde tem aquelas, né? Elas pararam numa praça igual aquela, bem grande. E naquela praça tinha um telão. O telão era enorme, né? O telão era enorme e tava com as letras bem brilhosas. Muito brilhosa a letra. Sabe aquelas letras que tem nos ônibus das capitais, para você saber qual é o seu bairro, qual é o ônibus que vai passar no seu bairro? Aquelas letras que fica passando, atrapalhando a visão da gente. Então, era uma letra daquela, mas só que bem grande. E o mais interessante é que brilhava tanto, e todo mundo estava olhando, paralisado, sem falar uma palavra. E eu fiquei também olhando. E ninguém falava nada. Olhava para as pessoas e as pessoas não falavam nada. No meu pensamento, eu sabia muito bem do que as pessoas, porque as pessoas estavam paralisadas olhando. Eu no sonho fiquei sabendo, na hora que eu vi aquela placa, eu descobri que era sobre a volta de Jesus. Ali, naquela placa, estava a data da volta de Jesus. Mas eu não conseguia enxergar, era muito brilhoso. Então eu tentava de todo jeito, né? De todo jeito olhar. Tentava de todo jeito olhar qual era a data. E olhava para ver se alguém estava falando alguma coisa, mas as pessoas estavam meio hipnotizadas. Elas não tinham reação nenhuma, ficavam hipnotizadas, né? Sem falar.
E aí, eu já tava ficando desesperada, porque, né, eu tava ficando já desesperada. Todo mundo tava falando, todo mundo tava olhando, mas ninguém tava falando nada. Aí até que eu olhei assim do meu lado direito, tinha um senhor, né? Do lado direito tinha um senhor. E o senhor franziu a testa, né? Ele também tava de bata branca, só que ele franziu a testa e falou bem assim: "Ah, meu Deus, não vai durar mais do que 25 anos. Ele falava bem assim, né? Era 2015. Em 2015, 2016, 2017, as pessoas estavam esperando Jesus para mais próximo. As pessoas estavam achando que Jesus ia voltar naquela época. Então, eu fiquei pensando, né? Quando ele falou isso, eu disse: não, esse sonho está errado, porque Jesus está prestes a voltar. E como é que ele está falando que não vai durar mais do que 25 anos? Então eu não contei mais para ninguém, né? Porque eu achei que ia ser muito longe, mas já se passaram 10 anos. E as coisas agora tá tudo intensificado, né? Tudo mostrando os sinais mais perto, né, da volta de Jesus. E eu fiquei pensando, será que aquele sonho tá certo, né? Será que aquele sonho é real? Assim, vai acontecer mesmo, né? Em 25 anos. Ele disse, não vai demorar mais do que 25 anos. Já se passaram mais de 10 anos, né? Então, será que ainda vai ter mais tempo para frente, né? Ou se Jesus já está às portas mesmo, que não vai levar mais tanto tempo, né? Então é isso, eu vim contar, compartilhar, né? Porque eu vejo, ultimamente eu tenho visto muitas pessoas falando sobre a volta de Jesus. Eu também queria, né, falar que eu tive esse sonho em 2015. Então é isso. Era só para compartilhar com vocês também o meu sonho. Eu sonhei muitos outros sonhos e depois eu venho aqui contar também outros sonhos, amém?